Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todas aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Como você sabe, esse aqui é o nosso canal Engenharia e Perspectiva, que tem a proposta, então, de discutir questões da engenharia. Esse nosso canal ele é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio institucional do nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje eu convidei o professor Sérgio Barra, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para conversar um pouquinho sobre esse tema aí que vocês já estão vendo, ensinos e engenharias na região Nordeste, tá? Uma coisa, primeiro vou começar apresentando ele, né? O professor Sérgio Barra, engenheiro mecânico, formado na Universidade Federal do Pará. Tá? Posteriormente, então, ele foi lá para a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, e lá ele fez mestrado e doutorado, já na área de materiais, na área de metalurgia, especificamente, né, professor? E, pelo que eu entendi, bastante dedicado, então, na área de soldagem, onde, então, ele começou a sua carreira, sua já bastante longa carreira aí, nessa área, então, de conhecimento, tá? E atualmente ele coordena, então, o Comitê Executivo da Rede de Cooperação em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Materiais e Equipamentos para o setor industrial, que é essa rede PDI-MAT, aí, que está lá no nome dele, tá? E atualmente o professor, então, já há algum tempo, depois eu vou poder precisar para ver o tempo que ele está como professor já na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ele, então, professor do Departamento de Engenharia de Materiais. Tá? Por que eu convidei o professor? Né? Primeiro que dentro do objetivo desse canal é trazer o máximo de pessoas, né? Entre engenheiros, acadêmicos, pesquisadores, engenheiros aí de chão de fábrica, né? Empresários também ligados a isso aí, para dar uma visão da nossa engenharia. Né? E aí a região Nordeste é uma região bastante sempre interessante historicamente. Quer dizer, praticamente o Brasil começou economicamente no Nordeste, né? Com projetos principalmente na área de história, a gente percebe então que houve vários e vários movimentos então para levar esse foco de desenvolvimento do Sul e Sudeste, né, para o Nordeste, né? Então isso desde aquela época a gente tenta entender como é que se transfere, como é que se relaciona o Nordeste pelas dimensões continentais do Brasil, como é que se dá essa relação, né? Então, eu me lembro de vários estudos que a gente fez, de iniciativas do CNPq, da CAPES, para levar, então, bolsas de pesquisa, reservas técnicas, todo esse aparato que é necessário fazer uma pesquisa acadêmica, né? Tentar transferir, tentar, principalmente, deslocar da região sul-sudeste para o nosso nordeste, para o nosso norte do país, tá? Mas uma das coisas que eu gostaria de explorar é exatamente isso aí, como é que a gente entende um pouco, não só da formação da engenharia, dos nossos engenheiros lá, como é que estão as nossas escolas lá, e também todo esse mercado de engenharia. E, evidentemente que aqui eles estão falando com o professor, né? Não estou colocando toda essa responsabilidade para ele falar sobre, né? Ter esse ônus de falar por todo o Nordeste, mas evidentemente é uma visão particular, mas com a experiência dele, tenho certeza que ele vai conseguir dar uma visão bastante fidedigna aí do que está, e espero que seja o primeiro de muitas pessoas que a gente venha a conversar, que estão na nossa região Nordeste e também na região Norte, tá? E depois a gente pode, então, afinar alguns pontos aí relativos, então, à formação desse engenheiro, com a ênfase, então, na região Nordeste. Por favor, fique à vontade, agradeço muito a sua participação aqui. Espero que a gente tenha uma boa conversa, que eu goste aqui da nossa interação também. Por favor, fique à vontade. Olá. Primeiro, agradecer, né, ao Renato pela oportunidade de interação e participar do programa, né, da iniciativa que é Engenharia em Perspectiva. Isso é importante para a gente poder entender um pouco como é que o Brasil pensa a educação, ciência e tecnologia. E eu vou tentar falar um pouco de como é que eu enxergo a educação em termos de Nordeste, fazendo um contraponto, né, com o Brasil. Minha formação na região Norte, minha formação na região Sul,
minha formação na região Nordeste, eu praticamente tenho minha formação de ponta a ponta do Brasil, né? E a ideia é tentar falar um pouquinho como é que se enxerga a engenharia na região Nordeste. Esse é o nosso Brasilzão, né? É um país continental, onde eu tenho mais de, sei lá, 8 mil quilômetros de costa, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Cada região é uma diversidade cultural, né? Conhecimento que você aprende. Eu tive a oportunidade, ano passado, de fazer o Congresso da Rede, em Campo Grande, com a equipe da UCDB, Universidade lá, Católica. Uma vivência fora de série, conheci, foi um aprendizado muito bom. Ou seja, a rede permite que você rode o Brasil todo, né, com os eventos, você conhece muita coisa. E a gente precisa, né, que o país ele saia da condição estratificado, que eu não ganho nada, Renato não ganha nada, Joãozinho não ganha nada, ninguém ganha nada, todo mundo perde. Né? Eu não sou melhor do que o Renato, Renato não é melhor do que eu nasci em Belém, morei em Floripa, estou em Natal, e a pergunta é, onde você vai morar? Para mim, depende, aonde eu me sentir bem. Onde eu for, não tem diferença. Eu estou aqui, não estou em casa. Eu morei em Floripa 8 anos, estava em casa. Morei em Belém algum tempo, estava em casa. É diferente. Morei em Salvador há 10 anos, em casa. Ou seja, quem faz o ambiente é você. Lógico, né? Você tem que se abrir para o mundo. O que eu quero fazer? Isso. Então, se a gente juntar esforços, né, como cada rede, como você está fazendo aqui, trazendo especialista para poder falar alguma coisa na área de educação, dar experiência, tentar puxar a orelha da molecada, né, mostrar que a engenharia é uma coisa interessante e que realmente é uma área extremamente crítica, estratégica e importante para o país. A engenharia é a base de tudo. Medicina não existe sem engenharia. Não consigo andar no ônibus sem engenharia. Não consigo andar em avião sem engenharia. Não consigo nem comer uma lata de alguma coisa se não desenvolver o material para aquela lata, engenharia. Então, o importante é juntar esforços, porque o Brasil é um continente de diversidade, né? E pessoas que vão, né? Do S de Belém, né? Ao Che do Rio Grande do Sul, e você vê que são coisas que são muito interessantes, são culturas que você deve realmente cultivar e manter e achar uma coisa bonita, né? E aí, como é que chega a isso? A palavra-chave é cooperação. Só que pessoal é complicado, Renato. A galera não quer cooperar. Quando você faz um trabalho em conjunto, o cara assim, eu vou ganhar quanto? Calma. Ganhar é consequência do teu trabalho, né? A primeira coisa, eu faço uma rede, o cara pensa, eu quero participar da rede PD Mate. Muito bem, vai ser bem-vindo. E aí eu vou explicar para você o que é a rede, né? Aí eu tento explicar. Aí o cara fala assim, e vocês têm quanto em recurso? Eu falei, hoje eu gastei R$10 do bolso. Né? Que, o site da rede sai do meu bolso, eu que pago. Né? Assim você está pagando a assinatura do coisa aqui, né? Uma da história, é uma satisfação pessoal. Então, se você está querendo vir para a rede por dinheiro, eu aconselho você a dar meia volta, tchau, né? Agora, se você quiser somar, melhorar a educação no Brasil, tentar que o país cresça na engenharia, você vai ser bem-vindo. Ou seja, né? Então, qual é a ideia? Nós, como educadores, a gente é responsável pelo quê? Pela qualidade que está sendo formado. Né? Eu até brinco, né? É um produto. Você está formando um produto. O produto é um engenheiro. Aí o mercado vai comprar, que é o mercado. Uma indústria petroquímica, uma indústria naval, uma indústria espacial, uma indústria de mineração, vai comprar. Aí eu falo para os alunos, por que alguém vai contratar um aluno formado na UFRN se eu tenho materiais na Federal de Campina Grande, na Federal de São Carlos, na Federal de Pernambuco, na Federal de Sergipe, na URGS, né? Por quê? Por quê? Porque você tem que ser diferenciado. Mas grande parte do diferenciado depende de mim como docente, depende da UFRN como instituição de ensino, mas depende de você querer estudar. Não adianta, né? Se você não quiser estudar, você vai ser mais um que vai usar aqueles famosos 27, 30 mil reais por ano, né? Que vai ser usado de forma inadequada. Eu vou falar assim, vamos lá. Então, olha, o mundo, né, investe 34 mil reais. E o Brasil, ele aplica aproximadamente 10 só, ou seja, aproximadamente um terço, né? Aí tem gente que fala, você joga muito dinheiro em educação, se não vai dar certo, né? Então, esses cabeça de vento que falam que investir em educação dá certo,
eles não têm noção, acho que nunca pensaram na escola, porque se você sabe qual é a educação, você sabe muito bem que você vai chegar. O Renato está aqui hoje no NEP porque ele foi atrás, ele correu o conhecimento. Então, a educação transforma, a educação gera inclusão. Né? A única forma de você ascender, uma das formas de ascender, né? Você pode jogar na loteria e ganhar 100 milhões. Né? A probabilidade, 1 em 50 milhões, né? Ou você pode estudar. Por mérito, você vai ascendendo, né? Então, depende disso. Ou seja, somente 1/3 do que se investe no mundo, o Brasil investe em educação. Ou seja, primeira dor de cabeça em educação. E, além disso, qual é o problema? É que esse dinheiro não chega na ponta. Esse dinheiro, em grande parte dele, ele é vaporizado durante o processo de inserção, né? Até chegar lá até chegar na merenda do Raimundinho lá, ele devia chegar lá R$5 de merenda, hipoteticamente, né? Está chegando 10 centavos. Okay, né? É só hipotético. Aí, qual é a ideia? Se você observar, o Brasil investe aproximadamente 5,6% do PIB. O PIB do Brasil é aproximadamente 2,3 trilhões de dólares, né, mais ou menos. Esse é o PIB. Tá? Aí até brinco, né? Se eu pegar o PIB do Brasil, eu posso fazer uma pequena conta. Aí, aproximadamente, a corrosão, ela equivale, né, anualmente, a um custo associado entre 3% a 4% do PIB. Aí eu pego, como na cara, vamos calcular. Calcula lá, pego o PIB do Brasil, tá, deu tanto. Vai fazer o seguinte, vamos entrar. A gente entra lá no Ministério da Educação, quanto é a verba, tantos bilhões. Saúde, a gente somos 2, é menor do que corrói no Brasil. Seja, o que a indústria gasta todo ano para prevenir, né, mitigar e repor, equivale a muito maior do que o orçamento do MEC e do MEC e do Ministério da Saúde. E aí, a professor turista entendeu a importância agora? Eu acho que o cara vai te contratar lá no polo para tomar conta de uma planta na área de corrosão porque você tem olho azul, porque você tem 1,80 m, ou porque você... Né? Não, é porque você tem capacidade para isso. Porque no dia que ele chegar que você não está dando conta, ele vai te dar um tapinho na costa, né? Próximo, ou seja, Renato, você manja de corrosão, manja, então pode vir, Renato. Né? Então, assim que funciona, é mérito. Ou seja, a média de investimento do PIB do Brasil é maior do que o CDE. Então, é uma coisa errada. Ou seja, apesar de investir mais do PIB de educação do que a OCDE, que são os países desenvolvidos, aí você observa, né? Complicado. No Brasil, só 18% dos brasileiros, né, têm ensino superior. E qual é a média da OCDE? 40%. Então, de novo, né? Se não tem massa crítica, né, a educação transforma um país. Né? Então, será que tem quantidade de dinheiro no Brasil está adequada? Sim e não. Sim, que a gente tem capacidade de gerar muito dinheiro, não, que está torto. O que está torto? Vou mostrar um gráfico. De cada 10 de janeiro, até brinco, né? 7 ou faz produção ou civil. Ou seja, se você olhar, dos 10 cursos, acho que, se não me engano, os 20 cursos com maior número de matrícula no Brasil, primeira pedagogia, aí está lá, só aparece produção e civil, dos mais de matrícula. Sei, não, de novo, né? A pergunta é, será que está certo eu formar somente engenheiro civil? Ou seja, o volume de materiais formado é adequado? O volume de engenheiro de computação formado é adequado? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, não? E aí, mostrando aqui que chegamos agora. Aí eu olho, por exemplo, o Brasil tem 8,5 milhões alunos no ensino médio e técnico. E tem aproximadamente a mesma coisa no ensino superior. Então, você vê, o ensino médio e técnico está muito parecido com o ensino superior, 8 milhões e pouco. Né? Aí, se você for olhar o Nordeste aqui, desse total de 8 milhões, né, de alunos no ensino superior, o Nordeste tem 1,8 milhão de alunos fazendo, né, ensino superior. Ok? Isso equivale, né, a 21%. Ou seja, 21% dos alunos cursando, né, ensino superior, eles estão na região Nordeste. Se eu pegar a região Sudeste, que é a região que teoricamente deve ter mais, está aproximadamente 17% das matrículas, 17% só. Ou seja, o Nordeste tem mais gente, né, cursando ensino superior do que o Sudeste. O Centro-Oeste tem 3 milhões. Mas é importante, né? São todos os cursos, não só na engenharia, todos. Ok, né? É importante. Aí, se a gente for pegar a engenharia, segundo o INEP, em 2021, a área que cobre engenharia, que é a área engenharia, produção e construção,
tem no Brasil 6.532 cursos, o que equivale a 15% do total de cursos ofertados no Brasil de graduação. Isso é muito pouco, né? A gente vai analisar daqui a pouco. Okay? Continuando, né? Se eu olhar a engenharia agora, eu observo que a engenharia ela tem aproximadamente, né, 807 mil alunos matriculados. Né? Desse montante, 687 são presenciais e 119 mil são EAD. Ou seja, engenharia ainda é um curso que é complicado você fazer modalidade EAD. E aí eu tenho algumas coisas que eu acho interessantes em relação ao EAD, e eu tenho algumas limitações, restrições em relação ao EAD. Engenharia representa apenas 9% da matrícula no Brasil. 9%. Né? Apesar de nós termos 15% de curso de graduação em engenharia, as matrículas só representam 9%. Ou seja, de cada 10 brasileiros que fazem ensino superior, somente um faz engenharia. E desse um dedo faz materiais, um pé faz mecânica, o joelho faz, por exemplo, química, e o restante do corpo faz civil ou, né, produção. Né? Só para entender que a gente precisa redimensionar isso, porque está complicado. Se a gente não planejar, o aluno, ele vem do ensino médio, ele está aprendendo, então, ele não tem capacidade de discernir qual é o melhor mercado para ele e qual é a melhor engenharia para ele fazer. De repente, o pai dele é civil, vai ser civil, né? O pai dele é médico, vai ser médico. O pai dele é advogado, vai ser advogado. O que acontece? Quanto custa um aluno de educação superior? Isso é importante, né? Porque às vezes nessa aula eu explico, olha, vocês têm um valor, esse valor tem que ser muito bem utilizado. Se vocês estudam, se vocês passam, se você tem formação adequada, se você é um mercado, isso é uma coisa boa, o dinheiro é bem usado. Ou seja, né, o Brasil investe aproximadamente 11 mil, né, dólares por aluno ano, na graduação. Né? E aí, a OCDE, né, que nada mais é que uma entidade que trabalha a parte econômica, ele mostra que o mundo, em média, né, o país da OCDE, investe em 16 mil dólares. Ou seja, mais de 50% do que o Brasil investe em educação superior, né? Ou seja, desse total de 2.500 instituições de ensino, nós estamos falando que a maioria é privada. Né? Somente 12% é pública. Né? E 96% das vagas de graduação estão nas privadas. Onde eu quero chegar? Tem um porém. A partir de 2004, a expansão do ensino superior. Ótimo, né? A expansão não foi devidamente planejada. Ou seja, não teve política de Estado. Uma coisa é política de governo. O que é política de governo? Eu sou prefeito da cidade e pinto a parede de verde. Aí eu perco, o Renato ganha a eleição e pinta de vermelho. Isso é política de governo. O Brasil não tem política de Estado. Ou seja, se você perguntar onde vai chegar a educação brasileira daqui a 20 anos, ninguém sabe. Por quê? Porque não tem política de Estado. Ou seja, não se leva a sério o país. Não é da história, não. Apesar de ter bastante vaga, a evasão é grande. Não preenche vaga. Além de não preencher vaga, muita evasão. Você vai dar aula em engenharia com sala que deveria ter 50 alunos, tem 15. Né? Ou seja, uma sala que foi projetada para 50 alunos, só tem 15. Alguma coisa está errada. Né? E tem muito aluno do ensino médio que não consegue entrar na universidade. Significa a formação anterior está deficitária. De quem é a culpa? Nossa. Porque a gente faz vista grossa, né? Porque eu não aperto a minha instituição para dizer o seguinte, nós temos que melhorar a forma de entrada. E nós temos que apertar quem? O MEC. Porque nós somos instituição federal. Então, aperta o MEC porque tem que melhorar a qualidade do ensino fundamental e ensino médio. Não dá para ser engodo. Não pode ser engodo. Né? Isso é importante. Então, tem que colocar a boca no trombone e seguir. O que é bom, você elogia, o que está errado, tem que falar. Não está adequado a formação no ensino básico e no ensino médio. Está inadequado, está deficitária. Então, chega aluno de engenharia que não sabe fazer operações matemática básica, não consegue ler escala logarítmica, né? Ou seja, é a herança que está vindo de algum lugar. A gente não pode fazer vista grossa, porque esse aluno vai entrar na universidade, via Enem, e quando ele passa no Enem, MEC, estou dizendo o seguinte, esse aluno tem capacidade para fazer uma universidade, porque ele atingiu a nota de código do Enem. Concorda com isso? Aí ele entra na universidade. A universidade faz o quê? Aí você tem um padrão, que é um padrão de formar engenheiro de qualidade. Aí você tenta manter um nível que a indústria está querendo, só de quê? Aí o aluno tem capacidade para acompanhar. E aí acontece coisa do tipo que eu ouvi, né? Instituição do Sudoeste vai abrir pré-cálculo 2, por exemplo, né? Nós estamos
universidade do Brasil criaram a disciplina pré-cálculo. Isso é um absurdo. Você tira 60 horas da graduação para poder tapar um buraco do ensino médio, pré-cálculo. E aí o cara faz pré-cálculo, ou seja, 60 horas. Você poderia usar para quê? Para termodinâmica, para projetos, né? Para fabricação. Então, isso é uma dor de cabeça. Precisa entender que a educação ela é base para a construção do país. Isso vai do ensino fundamental para a graduação. As vagas ofertadas no Brasil não são preenchidas. Muitas vagas ofertadas, pouco preenchidas. Aí fala, mas eu tenho, meu colega que faz medicina, está tudo preenchido. Ok, é um mundo à parte. Né? O outro colega faz engenharia, mas está lá, a sala dele tem 3 alunos, ou seja, mundo real. E aí, onde a gente quer chegar? Qualidade, né? Então, a gente chega em qualidade. Quando eu chego em qualidade, observa o seguinte, ó. Se eu pegar, tem todo ano sai 1, 2, 3 mil rankings, né? Pegar um ranking qualquer, pegar o ranking lá do CWUR, né? Que é um ranking internacional que mede algumas dimensões. O que ele mede? Ele mede dimensão educação, ele diz que o peso é 25%. Média dimensão empregabilidade, diz que o peso é 25%. Média dimensão corpo docente é 10%. E diz que pesquisa é 40%. Absurdo isso. Absurdo. Como educador, eu não concordo. Porque a pesquisa é consequência de ter um bom docente. E a pesquisa ela é consequência de você ter uma excelente educação. E a empregabilidade é consequência disso. Então, você está dizendo que a educação e o corpo docente é secundário em relação à qualidade de uma universidade. Isso é um absurdo. Resumo da história, né? Os americanos são top em qualquer ranking. Né? Tá, se você pegar aqui, o ranking é sempre o mesmo, então top. E o Brasil, ele aparece na primeira, como sempre, a USP, instituição que aparece com referência no Brasil, né? Mas sempre está na posição, depois de 100, né, 200 a parte, infelizmente não consegue chegar entre os 100 melhores. Aqui, para a USP, em 2021, estava na posição 115, né? E aí continua em 2023 na posição 115. Entre as 10 mais do Brasil, aparecia uma do Nordeste. A Federal de Pernambuco aparecia com uma posição 10ª do Brasil, né? A posição 800 do ranking internacional. Em 2023, ela decaiu, foi para 14º, e a Federal de Santa Catarina chegou na 10ª posição, ou seja, fica oscilando, né? Então, existem universidades que estão no top. E é uma coisa interessante, né? Onde estão os melhores alunos? No Norte, no Nordeste, no Sul ou no Sudeste. Estou falando dos alunos que vão entrar na universidade. Onde estão os melhores? Não tem uma lógica. Exemplo, né? Qual é de onde vem os maiores? Metade do aluno do ITA vem de onde? De São Paulo, Rio de Janeiro, quase a metade. Vem de onde? De um único lugar, Fortaleza. Das 500 e poucos alunos, quase a metade das vagas do ITA anual, preenchido por alunos que vêm de só de uma cidade, Fortaleza. Se você quiser, você consegue ser diferente. Né? Porque o ITA é um vestibular, acho que mais concorrido do Brasil, né? Em termos de engenharia, se analisar. E você vê que quase a metade vem de Fortaleza. Ou seja, né? Até brinco, pessoal, não dá para dizer que você é melhor ou pior do que um japonês, de que você é melhor ou pior do que um americano, de que você é melhor ou pior do que alguém que nasceu em Belém ou que nasceu no Rio Grande do Sul. Não dá para dizer. Por quê? Porque se você não tiver nenhum erro genético, você tem a mesma quantidade de neurônio. Agora, se você usa bem o tic-tac, é outra história. Então, tem essa realidade, né? E a UFRN fica oscilando, ela fica entre as 1000 melhores do mundo, né? E aí fica oscilando. Por exemplo, na última ranking, ela caiu para a posição 1.200. Em 2021, ela está na posição 890. Né? Ou seja, das 25 mil instituições que foi avaliado pelo índice, o Nordeste tinha só 3 entre as 10 mais, né? Entre as 1.000. Okay? Entre as 1.000, né? O Nordeste tinha 3. A primeira sempre é a USP, né? Na posição 100, 100 alguma coisa, né? E a UFRN, que é a 21ª do Brasil no ranking, ela atingiu a posição 180 no mundo. Tá? Ou seja, já tem muita castanha para roer. E o Nordeste, vamos lá agora, nossa realidade. O Nordeste, ele é uma região interessante. Né? Aí eu fui pegar, primeiro eu tenho que entender quem é a criança. Né? O Nordeste, ele tem aproximadamente 54 milhões de habitantes, o último censo do IBGE, né? O que equivale a aproximadamente 27% da população do Brasil, possui 18% do território nacional, né? E representa 14% do PIB do país. Pronto. Isso é o Nordeste. Né? Tirando a diversidade, né? e a parte, né, do turismo, das belezas naturais. Agora, vamos analisar
graduação no Nordeste. Eu fui lá, tirei uns 3 dias para tentar fazer estudo, né? Aí eu fiz levantamento. Eu fui lá nos dados do MEC para analisar. Aí eu fiz o quê? Peguei Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, na posição geográfica, né? Vindo, né? De baixo para cima. Okay, né? Exatamente a posição do mapa. Aí aconteceu. Vamos lá. Número de instituições de ensino superior na Bahia. 176. Em Sergipe, 24. Em Alagoas, 37. Em Pernambuco, 142. Na Paraíba, 50. No Rio Grande do Norte, 33. No Ceará, 120. No Piauí, 57. No Maranhão, 73. Ou seja, instituições de ensino oficialmente autorizadas pelo MEC. Aí vamos ao seguinte. Aí eu fui buscar curso de engenharia. Fui lá e coloquei o seguinte, palavra-chave de engenharia. Ou seja, no título do curso, ou seja, a denominação mecânica civil, tinha que estar engenharia. Eu coloquei lá. E aí tem 2 realidades. A realidade 1 é o que existiu. A Bahia deveria ter 612 cursos de engenharia distribuídos, mecânica, elétrica, né? Ofertado. E só tem rodando os 505, ou seja, talvez para a pandemia, o mercado esfriou, né? Não foi interessante, o curso fecha. Então, você vai lá e fecha. Então, o MEC autorizou 612 e só está rodando 505, ou seja, tem alguma coisa que está gerando fechamento de curso. O cara abre um curso de engenharia e fecha. Planejamento errado, uma engenharia que só para durar 10 anos, depois vai ser extinta, alguma coisa errada. Ou tem alguém pensando em viagem comercial. Não dá lucro, fecha. Né? Aí tem o mercado também, né, de engenheiros. Educação do mercado. Eu discordo. Educação do mercado. Por exemplo, aqui, mesmo em São Paulo, você criou muito curso de engenharia de petróleo, a parte de petróleo. Então, mas estou dizendo que, pessoal, quando você enxerga a educação como uma coisa, dinheiro, você é educador. Eu, como educador, acho errado. A minha qualidade de ensino que eu dou, ela é tão boa que o pessoal paga. Interessante, entendeu? Eu estou trabalhando qualidade. Agora eu ganho para formar, e aí não estou preocupado em qualidade. Onde eu quero chegar? A Bahia tem 14 milhões de habitantes e tem 103 cursos. Aí eu vou analisar. O RN tem 33, né? Tem 169 cursos de engenharia rodando no RN, deveria rodar. E somente 157 estão realmente implementados. Ou rodando, que não deixar de, ou não for extinto, ou não for trancado. Pronto. Se eu pegar o Ceará, tem 275 cursos de engenharia rodando. Se eu pegar Pernambuco, né? 279. E aí, se você for ver, não tem uma lógica sobre população. Não dá para fazer uma relação entre fazer, não tem. Dizer assim, por que tem 10 engenheiros aqui? Porque não tem, sei lá, para cada milhão de habitantes, eu coloco um curso de engenharia. Não consegui, não tem. Pelos dados do MEC, não tem uma relação linear. Você não dá para fazer uma política, né? Não tem, não dá para dizer. São iniciativas, muitas vezes, até individuais aí, né? Aí eu fui analisar a qualidade. O que é qualidade? Qualidade é uma variável meio subjetiva para analisar, né? Mas o MEC tentou criar através do INEP, você tem a avaliação dos cursos, que tem a avaliação preliminar, que quando você autoriza, né? Então, depois tem a avaliação a nota do curso, né? Que se a aderência da unidade em relação ao curso, você vai pegar e vai analisar o famoso CC, que é a nota que o curso tem na condição já em regime. A maior nota possível no curso de graduação é nota 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De 3 para baixo, o MEC começa a olhar de lado, né? Ou seja, ele vai intervir. Menor do que 2, fecha. Então, ou seja, a qualidade cai. E o que você avalia nisso aí? Avalia a dimensão. Então, avalia assim, avalia a organização didática, pedagógica, ou seja, o plano de curso do curso de graduação, avalia o corpo docente e as características de orientação, avalia a estrutura. E com isso você tem as dimensões, que no final você tem 155 itens que você avalia. Aí você dá nota. Então, você anota no curso, CC. Então, nota 5 é o máximo. Aí o que eu fiz? Vou pegar os O do algodão, né? Aí fui buscar. Aí a pergunta que será que tem relação de qualidade do curso com PIB? Já que umas coisas você colocou lá, né? Falar sobre a realidade. Aí fui analisar PIB, né? Aí está aqui. Então, o maior PIB do Brasil é São Paulo, e vai ser sempre, né? Porque é um polo gigante.
O São Paulo representa 20% do PIB do Brasil, representa aproximadamente 29% do PIB industrial. O primeiro curso, né, do Nordeste, primeiro estado do Nordeste é a Bahia, que está em 7º lugar. A Bahia, ela representa 4,1% do PIB industrial brasileiro e representa 21% aqui final do estado. 21% no estado, São Paulo é a mesma coisa. E no Brasil, São Paulo representa 29% e no Brasil, a Bahia representa 4%. Ou seja, então, só 4%. Aí eu fui ver o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte representa 0,9% do PIB industrial no Brasil e no estado representa 19% do PIB do RN. E é uma parcela grande, né? Petróleo e gás, energia renováveis e produção, por exemplo, de sal. E indústria sucrocoleira. Okay. Aí, olhando isso, né, que eu observar. A Bahia tem 505 cursos. Quantos cursos a Bahia tem excelência? Aí eu fui analisar. Aí eu fui olhar, né? Fui analisar. Vamos lá. A Bahia, que tem um PIB industrial, 25% do PIB, né, do total do PIB da Bahia. Ela tem 4% do PIB do industrial brasileiro, é a 7ª posição em termos de PIB no Brasil. Tem 23 cursos com nota máxima. 23 cursos. Dos 505, só 23 atingiram nota máxima em engenharia. Ou seja, o MEC foi lá e disse, esse curso aqui é excelência. RN, né, tem 19% do PIB do estado é indústria, 0% do PIB nacional, né, 17ª posição, e o RN tem 16 cursos com nota máxima. 16, de quanto? 16 de 157. Ok, né? A Bahia, a relação é de um curso para cada, de uma nota máxima para cada 22 cursos ofertados. O RN, a relação é de 1 para 10. Uhum. Ou seja, se eu for analisar, proporcionalmente, o RN tem melhor qualidade de ensino, se eu for analisar critério de avaliação do MEC, do que a Bahia, porque proporcionalmente, tem mais curso de qualidade em relação à Bahia. Agora é São Paulo, né? São Paulo tem 717 instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC. Tem engenharia, tem 1.652 cursos de engenharia rodando em São Paulo, no estado. Né? São Paulo representa 21% do montante do PIB do estado, né? E aí 21% do PIB industrial, primeiro, né, em termos de PIB no Brasil, tem 100 cursos de excelência, 100. Ok? Né? Aí eu fiz a relação, dá 1 para 16. Uhum. Ou seja, se eu pegar o RN, 1 para 10. Então, não consegui achar a relação entre a industrialização e custo de qualidade. Número, proporcionalidade. Porque o RN é o menor dos três, né? É o menor dos três em termos de indústria, participação, matriz, distribuição. São Paulo é o maior deles, mas mesmo São Paulo, a qualidade de curso de excelência em engenharia é menor do que o RN, né? E tendendo para a Bahia. Ou seja, então não dá para ter uma relação. Se os estados têm PIB mais forte, engenharia são mais fortes. Não dá para relacionar isso. De novo, né? Ou seja, olha a loucura que é analisar dados do Ministério da Educação. Não consegue chegar a essa informação. Ou seja, né? No Nordeste tem muitos desafios. Um é a agregação de esforço. Né? Qual é o problema lá? O Nordeste não está diferente do resto do Brasil. A realidade nossa é parecida com a realidade do Centro-Oeste, que é parecida com a realidade do Norte, que é parecida com a realidade do Sul e do Sudeste, em termos de educação. É mais rico? É mais industrializado? Mas isso não significa que tem impacto em curso de qualidade de engenharia. Eu estou falando de engenharia. Então, não existe relação entre, pelos dados do Ministério da Educação e do INEP, não pode dizer que o Estado industrializado com maior PIB vão ter proporcionalmente mais cursos de excelência em engenharia. Uhum. A explicação, não consegui achar. A pergunta é, com base nisso, quando é que vai deixar o feijão com arroz? É muito cômodo você chegar em sala de aula, dar aula em ambiente climatizado, passando o slide, né, para o aluno ficar lá dormindo, né? É muito cômodo. A pergunta é quando é que vai sair, né? E vai ser ativo. Eu, Renato, todo mundo junto, vamos melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa trabalhar, porque o Brasil é um país continental e é um país que tem muita diversidade, riqueza, né? Uhum. Aonde vai chegar agora? Vamos lá chegar em competitividade. Pronto. Aqui tem a imagem superior esquerda ali,
direita, né, mostra a árvore que você tem que seguir para ser um Estado competitivo. E entre na árvore, você observa que tem educação. Está vendo aqui? Educação é variável fundamental. Educação, ela permite que você tenha melhor segurança pública? Com certeza. Educação permite que você tenha maior sustentabilidade social? Com certeza. Capital humano? Com certeza. Ou seja, ela é base de tudo. Então, se você analisar, a educação, ela é um dos pilares que tem tudo demais. Mas a educação no Brasil ainda não é um negócio muito levado a sério, porque a gente não tem política de Estado. Né? Então, se você pegar o ranking de dados, você vê que no Brasil, o Estado com mais competitivo, né, é São Paulo. Santa Catarina, que né, subiu bastante, né? Eu lembro que está explodindo. Santa Catarina, cadê? Vamos lá, né? É o segundo. Hoje, Santa Catarina é o segundo mais competitivo. Né? Então, mostra que... E o Nordeste, a melhor posição era Paraíba, 12º. Né? 12º. Se você pegar o Nordeste, a Paraíba tem primeiro, o Ceará tem segundo, Alagoas em terceiro, Pernambuco em quarto, Bahia em quinto, Rio Grande do Norte em sexto, Sergipe em sétimo, Piauí e Maranhão. Ou seja, não existe relação entre PIB e competitividade. Não dá, de novo, né? Por exemplo, Paraíba, que está depois de Rio Grande do Norte, é mais competitivo do que a Bahia, que é maior PIB. Né? Então, de novo, onde está errado? Será que o Rio Grande do Norte, a Paraíba, ela enxerga que tem que gerar poli-inovação, competitividade, né? A outra coisa interessante, né? A avaliação de ensino médio. Aí tem aquelas as famosas feiras, né? Competições da Feira Brasileira, né? A FEBRAS 2003, ela faz uma avaliação de ensino médio já pensando em engenharia. Né? Então, ela tem 14 premiações principais. A maioria das premiações ficaram para o Nordeste. A maioria. Ou seja, o ensino médio, representado na Feira Nacional, que avalia, né, a capacidade desse aluno ir para fazer uma engenharia, mostra que os melhores trabalhos, né, o melhor desempenho foi do Nordeste. Outra informação interessante, falei, né? Do ITA, de cada 1.500 vagas ofertadas, 550 vem de Fortaleza, preenchida. E a explicação disso, o ITA agora, né, vai criar uma unidade no Ceará. Vai te ver. Ou seja, duas coisas interessantes. O Enem, ele permitiu migração de massa crítica, em termos de educação, ou seja, o aluno agora vai para onde quiser. 2, né? 2, o Enem fez com que as instituições de ensino se repensassem como local físico. O ITA está indo para o Ceará. Ou seja, a pergunta é, qual foi o impacto do Enem em relação a você estar sentado aqui ou estar andando? Ou seja, agora você desloca um aluno, por exemplo, tem aluno nosso aqui que é do Rio de Janeiro, tem aluno do Rio Grande do Sul, tem aluno do Pará, né? Ou seja, fazendo o UFRN. A explicação, com a nota do Enem, ele conseguiu entrar na UFRN, por exemplo. Ou seja, o Enem está permitindo essa discussão. Aí a pergunta, né? Qual é o impacto da formação de engenharia na qualidade, né, na competitividade de uma região? Como é que se desdobra isso? Né? O Enem induz migração, tanto de aluno quanto de instituição de ensino. Aí vem o UFRN, né? O UFRN é uma instituição de ensino que foi fundada em 58, né? Foi federalizada na década de 60, mais ou menos. Ela tem 2.897 funcionários, 2.400 professores, né? 49 mil alunos. O UFRN. Da engenharia, nós temos, né, 270 professores na engenharia, aqui é o polo, né, complexo de engenharia, químico de graduação, 14 engenharia e arquitetura e urbanismo. 14 cursos de pós-graduação, 1.000 alunos, né? A engenharia tem 3.000 alunos, e desse montante da pós-graduação, a UFRN tem um dos poucos cursos de pós-graduação de materiais de nota máxima. Nosso curso é nota máxima na avaliação da CAPES. A nossa graduação é nota 4, a máxima é 5, né? Já trabalhando para ser nota máxima. De novo, é interessante, né? A pós é máxima e a graduação é 4. A gente vai chegar lá, né? Então, você vê que tem precisa trabalhar internamente algumas coisas. Né? E aí vem chegar agora essa preocupação em engenharia. O que se faz? Por exemplo, no laboratório, tem algumas linhas de pesquisa. A linha 1 é a linha de soldabilidade.
Com quem? Trabalho com a Petrobras, trabalho com o setor sucroalcooleiro, ou seja, a preocupação é o que eu faço no laboratório não é que eu acho melhor, é o que o mercado demanda hoje, amanhã e daqui a 100 anos. Tem que pensar nisso. Então, quando eu trabalho isso, eu estou vendo o mercado, demanda do mercado, sociedade, local e nacional, né? E então, eu tenho a sustentabilidade, que eu trabalho, nós somos parte da ANP, nós estamos no Programa de Informação de Recursos Humanos da ANP, o PRH 32, que é o Nanomate, que desenvolve tecnologia de nanomateriais na área de petróleo e gás. Aí envolve, né, por exemplo, em soldagem, a gente usa nanopartícula para tentar controlar a propriedade da zona fundida. Né? E aí, aplicação disso, petróleo e gás, setor metal mecânico, energia renovável, ou seja, você tem que ter uma visão interdisciplinar, né, e preocupar com a aderência do mercado. E aí vem a outra linha de pesquisa, que eu trabalho com a parte de construção, desenvolvimento e equipamento voltado para ensaios de degradação, aqui, ensaio mecânico, e monitoração via plataforma, Arduino, ASP, né, usando Python como linguagem. De novo, né, aqui eu estou trabalhando direto com o setor sucroalcooleiro. Aí eu desenvolvo consumíveis, porque o Brasil tem que ter tecnologia dele para desenvolver consumível, porque o mundo precisa de tecnologia para poder ser autossuficiente. E aqui eu tenho setor naval, metal mecânico, petróleo e gás, ou seja, diferentes áreas que demandam, né, desenvolver consumíveis. O mundo corrói, né? Então, a corrosão, ela representa até 4% do PIB do país. Ou seja, eu tenho que trabalhar com corrosão e isso representa impacto na indústria de forma geral. Ou seja, se pensa a graduação no viés do que a sociedade pensa, né? E não o que eu quero fazer. Eu fiz doutorado pesquisando temperatura de determinado fenômeno. Aí chega aqui e descobre que a temperatura é constante aqui. Moral da história, né? E eu quero continuar insistindo em pesquisar uma coisa que eu fazia lá em Floripa, aqui no Nordeste da história. Então, preciso ter conhecimento, vejo a realidade nacional, a realidade local, e com isso, o que eu faço? Aí eu gero aquilo que o mercado precisa hoje, amanhã, e depois, o melhor aluno. E aí tem isso aqui. Então, eu quebra o vínculo com tua linha de formação, porque ali está a formação, o pensamento científico, né? E aí você cria. Porque se todo mundo fizer a mesma coisa que faz em Floripa, fica sem graça. Né? Então, cada macaco no seu galho. Bom, e aí vem a discussão, o que se espera do engenheiro? Né? Aí, o que você vai fazer? A UMEC, né, criou as novas, né, as diretrizes, né, de curso de graduação de engenharia. Qual é isso? O MEC quer o seguinte, para todo engenheiro formado tem que ter um perfil. Então, e qual é o perfil esperado? Característico. Primeiro que ele pede, né, no item 1 lá, no documento que regulamenta, ele fala que o engenheiro tem que ter uma ideia de cooperativo. Ó, cooperação, rede PDI-MAT, né? O engenheiro, ele tem capacidade de se adaptar. Ou seja, eu pesquiso tecnologia para revestimento sucroalcooleiro aqui no RN, quando eu for para São Paulo, em Cubatão, eu tenho que trabalhar no setor petroquímico. Então, eu tenho que me adaptar. Né? E eu tenho que ter o quê? Um viés inovador e empreendedor. A outra coisa que o MEC enxerga nós temos que pensar no usuário. Ou seja, o que eu vou fazer para o meu cliente para que ele tenha satisfação no produto que eu vou entregar para ele. A visão tem que ser interdisciplinar, disciplina 1 com 2, elas conversam, ok, né? Isso é difícil, porque o cara dá termodinâmica, mas não conversa com cálculo. Que loucura, né? Cálculo é básico para termodinâmica. E aí eu tenho a visão interdisciplinar, ok, né? E aí eu tenho a visão agora que é transdisciplinar. O que muda agora? É que além de chegar correlação entre disciplina, eu consigo ver que eu posso ir muito além. Eu quebro fronteira e vou buscar informação em cálculo, ou buscar informação em biologia. Por exemplo, eu preciso fazer um corte específico que eu não consigo fazer. Lá em biologia, corta tecido humano. Aí eu vou lá e aprendo como é que corta bem fininho. Aí eu volto para a engenharia e consigo cortar uma amostra bem fininha. Ou seja, você extrapola, né? Isso é uma visão transdisciplinar. A pergunta é, quantos Barra e Renato estão saindo da cadeira e fazendo isso? E a empregabilidade, vamos lá. Então, isso qual é a ideia? Tentar que o engenheiro tenha maior empregabilidade. Aí eu fui rastrear. Em 2014, o Brasil tinha, trabalhando, né, carteira assinada, 224 mil engenheiros. Em 2017, veio aquela crise, praticamente reduziu 100 mil vagas de engenharia. Em 2021, né, voltou a reaquecer. Onde que você tirou isso aí? Desculpa. Oi? CAGED, né?
Tá, CAGED Esse 2017, 2021 está forte aí, viu? Desculpa? Não, essa mudança de 2017 para 2021 aí é forte. Não, mas ali, nesse intervalo, nós tivemos várias coisas no Brasil, né? O Brasil é uma coisa, um país bem exótico, né? Aí, hoje eu estou falando A e amanhã eu falando B. E aí, no outro dia, C. E o A e o B, você não conversa um com o outro. Moral da história. Quem sai prejudicado? A educação, a saúde, a segurança pública, né? Todo mundo sai prejudicado. Teria que ver a classificação deles como emprego também, né? Isso aí teria que ver direitinho. Isso é contratado com engenheiro. E aí, hoje, nós estamos atingindo, hoje falando passado, né? Nós atingiu 263 mil engenheiros trabalhando no carteira assinada. Ok? Qual é o problema, Renato? É que tem muito engenheiro trabalhando como técnico. Não, pois é, por isso que eu estou falando, não, teria que ver direitinho aqui. Não entra aqui, ou seja, o cara te contrata, aí vai a tua carteira como técnico, vai ficar, quer que você faça como engenheiro. Eles falam que é analista, né? E o pior, qual é que está errado? O conselho não fiscaliza, né? O engenheiro, ele está querendo entrar no mercado, ou por alguma necessidade de ordem financeira, ele se sujeita a isso, né? E a empresa usa de má fé. É um conjunto de coisas ruins. Né? Eles estão trabalhando na profissão também, né? Então, é um negócio. Seja, se o engenheiro contratado em banco tiver aí, bom, aí tudo bem. O ITA tem a maior quantidade de engenheiro do mercado financeiro vem do ITA, né? Não, aqui da porta também, mas eu estou falando aqui. Aonde quero chegar? Agora eu chego nessa criança aqui, ó, moral da história. Quando você olha, a maior matrícula da graduação tem pedagogia. Sim, isso aí faz 800 mil, né? 800 mil alunos matriculados em pedagogia, daqueles 8 milhões e pouco, né? E a primeira engenharia que aparece é produção, 121 mil. Depois vem civil, 205. Né? Ok. Aí observa o seguinte, ó, somente produção e civil aparecem, né, entre as mais de matrícula. Cadê a mecânica? Cadê a química? Né? Ou seja, é que eu quero chegar. Está torto o negócio. Né? Será que nós temos tanta vaga para engenheiro civil no Brasil? Aí, será que engenharia de produção é tão, né? Quanto precisa de civil? Quanto precisa de mecânica? Quanto precisa de materiais? Né? Aí eu faço, por exemplo, no mesmo estado, digamos assim, no RN, 3 cursos de materiais. Eu faço, são loucos, né? Ou 20 cursos de mecânica, vocês são loucos? Por quê? Porque a demanda do Estado é, por exemplo, digamos, 100 engenheiros por ano. Então, moral da história, eu preciso, no máximo, 2 instituições de ensino fazendo isso. Aí, prevendo, e o Brasil tem demanda, ou seja, a gente estima que a gente consegue colocar no Brasil 30%, então eu coloco lá, digamos, 70 engenheiros no Rio Grande do Norte e 30 no Brasil, ou seja, eu preciso de 100. E aí o cara quer formar 1.000, né? Ok. Para onde? Esse é o problema. Então, tá, e além disso, né, tem outro lado. As engenharias, elas ainda são cursos extremamente focados, né, no sexo masculino. As mulheres são minoria, né? Materiais tem uma diferença. Materiais elétricos tem uma diferença bem interessante. As mulheres estão meio a meio. E a outra coisa, isso faz o quê? Que você tenha ida, né? O cara vai e nunca mais volta. Então, você tem muita, né? Engenheiro indo para o exterior, por quê? O Canadá está querendo engenheiro. A França quer engenheiro de chão de fábrica, né? Que eles chamam lá de engenharia suja, né? O engenheiro da França não quer, por exemplo, trabalhar em fundição. Ele quer simular. É a moral da história. Vai o cara do Brasil trabalhar em chão de fábrica em fundição, por exemplo. Né? Então, tem muita perda de massa cefálica, né? Em função de não ter, ou desbalanceamento, e além disso, existe uma relação disso com o PIB. O PIB influencia. Se você analisar, em 2014, o PIB do Brasil estava crescendo aproximadamente mais de 5%. Né? Aí depois tem um decaimento. E aí tem um estudo que eu li em algum lugar, né? O estudo fala o seguinte, ele conseguiu correlacionar e mostra que o Brasil, quando o PIB é maior que 4%, a demanda por engenheiro é maior do que a oferta, do que ofertado. Quando o PIB está maior que 4%, eu formo mais engenheiro do que o mercado consegue absorver. E o que observou? O PIB chegou negativo. Ou seja, tem uma enxurrada de engenheiro que está aí esperando para entrar no mercado. Continua, né? Indo, né? Vamos ter esse lado. Demanda. Ou seja, será? Então, deve ter uma relação. PIB grande,
demanda engenharia, porque eu tenho que transformar, preciso fabricar linha branca, né? Máquina de lavar, fogão, tem que fabricar carro, tem que fabricar tubulação, tem que fabricar equipamento. Então, eu preciso de engenharia. Ah, sim, é. Né? A outra é a formação está adequada, ou seja, nós estamos fazendo assim, ó, só vou liberar 10 cursos dessa engenharia, 10 dessas. Por quê? Porque para balancear o mercado. Ou você deixa, faz o que você quiser, né? A famosa autonomia universitária. O cara quer lançar curso de corte e costura avançado no 17, o cara faz. A aplicação disso, engenharia. Aí, fechando a discussão, né? Considerações sobre o que nós já vimos até agora. Né? Primeiro a gente precisa trabalhar formação de engenharia com aderência ao mercado. Né? Ou seja, o que o mercado precisa? O mundo do trabalho, né? Eu preciso ir, de vez em quando, cheirar fumaça, meter mão na graxa, né? E levar os alunos para conhecerem a realidade. E o que eu faço? Convido, né, o pessoal da indústria para vir em sala de aula, dar palestra sobre uma determinada conhecimento, explicar qual a importância da formação e o que eles pedem do engenheiro. Então, a gente começa a puxar a orelha dos alunos para entenderem a importância. Né? Ou seja, a gente precisa atualizar a matriz curricular. A matriz curricular não é o que eu acho bacana e o que o Renato acha bacana, é que o mercado demanda. Né? Porque eu fiz curso lá no meu coisa, uma disciplina muito bonito nome. Aí, aplicação disso no Estado, nenhuma. Então, esquece, né? A outra informação, né? Que tem que sair feijão com arroz. Ou seja, acabar com a cultura do aprendizado pela fé. E o que significa isso, né? O pessoal me pergunta, né? Aprendizado pela fé é o seguinte, o Renato está dando aula lá, ele, na ar-condicionado, né? Todo aluno sentado, aí ele está no slide lá e fala assim, ó, essa largura aqui do cordão, ele vai ser aumentado quando você baixa a temperatura, por exemplo, né? Aí os alunos falam, é verdade, né? Ou seja, eles dão fé do que o Renato está falando é verdade. Aí a pergunta é, quem te garante que o Renato está falando é verdade? Não. Então, esse é o famoso aprendizado pela fé. E é muito cômodo, né? Você fica todo, ou faz de conta que ensina e o cara faz de conta que aprende. Aí, quando chega lá fora, não consegue emprego ou tem dificuldade de adaptar, porque não tem a base necessária. Aí eu até brinco, né? Tomem cuidado com o professor que espoca balão, professor que bate na costa. Porque porque o cara que realmente leva a sério, ele está te dando noção do mercado. Ele está te apertando, né, para poder que você saia com uma formação adequada. Ó, resumo da história. Nós temos evasão. Olha interessante, ó. O verde aqui, né? A desistência acumulada, o escuro, observa que está aumentando. Né? E taxa de. Né? E a conclusão está estabilizada. A moral da história está aumentando, né? A taxa de desistência. E a permanência está caindo. O amarelo é permanência e o verde aqui é desistência. Então, ou seja, o que acontece? Eu me lembro que eu dei aula para mecânica e a sala de aula lá, a turma de 45, e chegava até 55. O pessoal pedia para abrir mais 10 vagas, o aluno pediu. Aí, não, tudo bem, pode fazer. Hoje em dia, uma pessoa nem sabe. Eu dei aula a semana para uma turma tal, tinha 15 alunos. Mecânica. Né? Então, essa oscilação. Então, qual é que eu faço? Se tem evasão, né? E como é que eu faço para reter esse aluno? Tornar o curso mais atrativo, né? Essa é a pergunta. A outra é, tem que existir política de Estado, né? Curto, médio e longo prazo. Né? Outra informação, aluno que fez ensino fundamental deveria fazer ensino médio em outro lugar. Aluno que terminou o ensino médio deve fazer ensino lugar diferente do A e do B. Ou seja, ele deveria passar por escola diferente. Né? Quando você faz isso, você amadurece. Aí o cara faz casulo, primário, maternal, assim, no mesmo lugar. Aí termina o doutorado no mesmo lugar. A pergunta é, quem te garante que a linha de formação dele está adequada, né? Ele não teve experiência anterior, ou não teve comparação. Aí eu falo, ó, trabalhou com IC comigo, você vai fazer mestrado fora daqui. Aí, parceria, porque você vai pegar outra escola. Então, essa é uma coisa que não trabalha, né? Tem que trabalhar de forma cooperada. Buscar o quê? Parceria com empresa, parceria com associações, parceria com conselhos, com rede de especialistas, com outras universidades, né? Com centro de pesquisa, com sindicatos, buscar parceria. Todo mundo ganha. Né? A outra é, não se valoriza a educação no Brasil. Não se valoriza a professor no Brasil. Eu estou aqui, o Renato está ali, o médico está agora numa UTI, um paciente, né? Um engenheiro está na Embraer, um avião, porque ele recebeu conhecimento.
e o conhecimento foi recebido através de um educador, um professor. E ele não é valorizado. Então, fica, né? Hashtag fica a dica. A sociedade precisa valorizar o docente. O docente precisa entender que ele é peça fundamental no processo de formação. E ele precisa sair de feijão com arroz, né? Não é... Ele precisa mostrar de que realmente ele faz a diferença. Né? Não tem... Aí eu falo, você vai dar aula de quê? Vou dar aula de motores. Aí eu falei, você já viu algum motor? Eu nunca vi. Eu vi no livro lá, colorido. Você você já foi numa fábrica de veículo? Também não. Como é que vai dar curso de... se você não teve essa visão, né? O aprendizado, ele é construído. Então, cálculo 1, ele tem relação com o cálculo 3. Tem, porque ele passa por cálculo 2. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 tem relação com soldagem, tem relação com termodinâmica, tem relação com projeto. Mas só acontece é que os docentes não conseguem fazer essa correlação. Por falta de formação na área, ou por desinteresse, porque a gente precisa. Quando eu dou aula, eu mostro, isso aqui é cálculo 1, eu mostro lá, isso aqui é cálculo 1. Por exemplo, eu estou lá calculando largura de uma estrutura em função do calor aportado, eu vou lá, derivada parcial, cálculo 2, aí eu mostro, derivada parcial. Então, eu vou mostrando. Aí eu pergunto, o que você viu lá? A pessoa te pegou o livro lá de cálculo, te deduziu tudo. Ok. E aplicação industrial nenhuma. Aí o cara só vai saber que ele precisa de cálculo lá na frente. Uhum. Resumo da história. Desafios. Né? Só desafio em relação à realidade da educação, a gente precisa, né, a comunidade debruçar. Para quê? Para pensar em norte. Porque o que acontece com uma região do Brasil acontece com todas. Né? Se o Brasil tem uma educação de qualidade, isso vai impactar em todas as regiões. Se a qualidade é boa, a seção industrial de todos os estados vão ser melhores. A educação é melhor, saúde é melhor, educação é melhor, segurança pública é melhor. E aí, pessoal, obrigado pela paciência, pela companhia. Espero que a informação tenha sido útil para vocês. Né? Fica a mensagem final, que a educação é um processo extremamente complexo. Né? E ela tem que ser feita de forma coletiva. Né? E entender que, se a sociedade não valorizar a educação, a gente vai continuar no buraco. Então, a gente precisa realmente aprender. Hoje em dia, para que eu tenha a imagem aqui embaixo, são dos meus alunos. Alunos, por exemplo, de engenharia, aqui eu tenho rapidamente o de camisa preta aqui na coisa é o Caio, que faz computação. Né? A Raíssa, aluno de doutorado, faz um doutorado em materiais. Né? O Tiago faz computação. O Vinícius faz engenharia, né? Ou seja, faz materiais. Aí tem aluno de mecânica, tem aluno de química no laboratório. Por quê? Conhecimento é multidisciplinar. Então, a molecada aqui, que estão aprendendo a mexer com linguagem de programação. Estão mexendo com Python, né? Aí o aluno pensou, eu não sei o que é Python, aprende. Não é sabendo, aprende. Então, é isso. Espero que tenha sido útil, né? Obrigado pelo convite. Tá, professor. Bom, quero agradecer imensamente seu trabalho extenso aí, né, para mostrar para a gente essa importância, né, primeiro a importância da educação como um todo, né, mas também dar um mapa aí do Brasil, atualizar a gente. Eu durante um tempo acompanhava bem de perto isso aí e não tinha tido mais acesso, né, a essas informações nesse nível de detalhe. E quero agradecer também por esse mapa que o senhor ofereceu para a gente aqui. E esperar, né, que essas palavras que o senhor tenha acabado de proferir, aí, principalmente a palavra cooperação me agrada muito. Né? Eu vejo o pessoal falando muito competitividade, e às vezes eu falo que podiam falar menos competitividade e mais cooperação. Talvez a gente fosse um pouquinho mais longe aí, né? Eu só queria... só um comentário, né? Isso me chama atenção quando eu tenho contato hoje, eu estudei em Federal também, em Santa Catarina. E quando a gente começa a retomar essa questão que você está comentando, a questão de planejamento, né, que eu acho que permeia todo esse discurso, que exatamente aí é um planejamento integrado do próprio Estado que possa, então, coordenar a criação de escolas com demanda de mercado, quer dizer, isso só é possível pelo Estado, né? A parte privada ela é mínima nesse aspecto de planejamento, de integração de informações, e nem é interesse deles, né? Nesse aspecto, né? Mas uma coisa interessante, assim, me parece, é um pouco saudosismo também, mas eu me lembro quando eu fazia a graduação,
existiam questões, discussões, né, dentro das universidades, existia um clima político também, vamos lembrar que a gente estava ainda num regime de ditadura militar, que fomentava muito a discussão política e a visão crítica, né? Mas que era também bastante interessante, onde tinham vários fóruns, né, de discussão, não vou dizer de planejamento, de discussão, e, de certa forma, chegava bastante aprofundada, né? Então, eu só gostaria de retomar que isso que as universidades, de certa forma, elas perderam um pouquinho, tá? Então, a gente que está um pouquinho mais velho, a gente percebe isso aí, a gente percebe coisas um pouquinho, bastante, com bastante vontade, né? Bastante interesse, né? Com bastante empenho, né? Mas essa palavra cooperação, ela depende de articulação de partes, uma discussão crítica, né, com o envolvimento de várias pessoas. E isso a gente não consegue ver, né? Pelo contrário, eu acho que o Brasil está, nesse aspecto, assim, a parte de integração está sendo até um pouco contaminada, até pelos últimos anos também, eu acho que isso aí não ajudou. Mas, mestre, mais uma vez eu quero agradecer a sua preocupação em preparar uma apresentação assim detalhada, de fato foi muito rica, tá? E espero aí uma próxima oportunidade aqui para a gente voltar a conversar. Tá bom, professor? Não, eu agradeço e deixo aqui o convite para a comunidade de engenharia, né? Que queiram fazer diferença, que sejam proativos, né? Que entendam que trabalhar em cooperação faz a diferença, que venham fazer parte da rede. A rede ela tem várias linhas de atuação, uma delas, nós temos nosso congresso anual, que, de novo, né, qual é a ideia? Eu preciso levar conhecimento de engenharia de qualidade para a comunidade. Então, nosso congresso é itinerante, esse ano ele vai ser feito na Grande Porto Alegre, não é? Vai ser de 21 a 24 de novembro, no campus de Sapucaí do Sul do IF. Então, nossa ideia, a gente entende que a gente consegue levar a indústria, a academia, as associações, todos juntos trabalhando, levam conhecimento à comunidade de forma gratuita e de qualidade. A gente faz isso. Então, fica o convite para a comunidade ir até Sapucaí do Sul, né? De 21 a 24 de novembro, para participar do 9º Congresso de Engenharia da Rede PDIMAT. E a última observação, né? A gente vai fazer 10 anos no ano que vem, a rede. E ano que vem o evento vai ser aqui em Natal. Então, todo mundo convidado para comemorar os 10 anos da rede, os 10 anos de muitos desafios. Obrigado, Renato. Tá bom, professor, muito obrigado aí, deixando esse recado, esse convite aí. Espero que todas as pessoas tenham acesso a esse interesse, que possam ver mais informações dessa rede, que é bastante interessante. Eu tive algum contato, de fato, é uma iniciativa que deve ser olhada com muita atenção, aí, até como um exemplo para outras áreas se organizarem também em torno do conhecimento, e exatamente com essa atitude também, né, propositiva, e de integração e de cooperação. Eu acho que isso aí é uma coisa bastante interessante que deve ser levado adiante. Tá bom, mestre? Muito obrigado, um grande abraço aí. Tá? Obrigado. Até a próxima.